Dr. Átila Amaral, professor da Universidade Federal do Ceará e cientista político. Dr. Átila, o atual presidente da República, Luiz Inácio, do PT, fez uma proposta que parece causou alguma reação por parte do setor conservador, de certo modo, um certo aplauso pelos integrantes da esquerda e da extrema esquerda no Brasil, que é a votação secreta por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor avalia essa proposta do atual presidente, Dr. Átila Amaral? Eu não acho uma proposta interessante, mas ela se me afigura compatível com as aspirações autocráticas dele. Porque para quem quer que decisões sejam, de certa maneira, que o fundamento das decisões não chegue ao conhecimento público, é uma forma de proteger os interesses que são beneficiados por essas decisões e, ao mesmo tempo, de afastar o povo do acompanhamento daquilo que é feito pelo tribunal. É certo que o grau de espetacularização das reuniões do tribunal é horrível, mas isso pode ser combatido com um pouco mais de uma postura mais adequada por parte do ministro, e quem quer julgar com mais sobriedade e equilíbrio para contribuir para a paz social, quem quer simplesmente aparecer, ou quem quer ganhar notoriedade. Inclusive, alguns desses debates entre ministros foram muito traumáticos assim, para quem está assistindo. É melhor a transparência do que a obscuridade. O que me impressiona é que vários membros da imprensa socorreram o presidente dizendo que estão levando o que ele quer dizer para um lado que não corresponde às intenções dele. Naquela ideia de que o presidente é um menor de idade, que tudo que ele diz é com boa vontade, quando a coisa é ruim, quando o conteúdo é ruim, é porque de alguma maneira está sendo distorcido, não corresponde exatamente ao que ele pensa. E eu acho que é perfeitamente compatível com o que ele pensa, com a linha geral de conduta, e, por outro lado, traduz uma postura de quem não quer expor ao escrutínio público as decisões que se dão no âmbito do Estado. Que, inclusive, no direito administrativo, se fala da publicidade. A publicidade está associada com a transparência. Nós sabemos as motivações que levaram os juízes a tomar aquela decisão. Não é para desrespeitá-los, mas é para saber se eles também estão dentro da ordem constitucional. Porque eles não estão acima, como vem se mostrando a ação de alguns deles. Doutor Átila, pode haver alguma espécie de manifestação contrária de setores políticos do país? O processo é um processo lento. Não é tão lento assim, mas é um processo lento. Ele não gosta da transparência, que ele, inclusive, permitiu que se apagassem fitas que registraram lá o 8 de janeiro, sem que está sob a alçada dele. Em um momento sério, em um momento em que o Supremo não estivesse efetivamente alinhado com o governo, com o Executivo Federal, ele iria responder seriamente, ele poderia ser afastado das suas funções, ele seria imediatamente. Porque ele sabia, ele não pode alegar desconhecimento do fato, tinham investigações em curso que seriam solicitadas imediatamente. E ele também não quer trazer isso ao conhecimento público, é o mesmo princípio, ele também está na mesma linha. Ele fez uma declaração, doutor Átila, que se o Supremo autorizasse, ele entregaria as imagens, que não entregaria as imagens porque elas estavam sob uma investigação em sigilo. Depois mudou o discurso. Mudou o discurso. Não tem a imprensa livre, é a imprensa autocensurada que vai lá e bota aí seu Dino, 8 horas da noite, Jornal Nacional. Milhões de pessoas, como é, seu Dino, o senhor, qual é a desculpa? Um é outro. Elas são inconsistentes, né? Então, o que é que está acontecendo? O senhor está escondendo? O senhor cometeu algum crime? Entendeu? Falta essa postura. Em relação à questão americana, o acesso aos argumentos é público e pode ser solicitado. O que acontece é que não tem esse televisionamento. Esse televisionamento ele passa a ter uma importância maior por uma razão muito ruim. O Supremo não está mais atuando como guardião da Constituição. Ele está atuando como executivo, como legislativo. Aí ele precisa se legitimar. E não vai demorar até aparecer alguém e dizer, olha, vocês não querem ser políticos, vocês não querem tomar decisões políticas, então vocês têm que ter ônus. Eles vão ter eleição. Então vocês também vão ter eleição, vocês vão ter 8 anos, só não vão passar a vida toda. Porque essas prerrogativas são dadas exatamente
para eles se resguardar desse processo de jogo de interesse. Agora, se eles, além dessas prerrogativas, ainda se inserem, então eles estão querendo ser autocratas. Eu não falei totalitário, embora exista um termo totalitário. O totalitarismo ele é para além da ditadura. A ditadura quer controlar o seu comportamento público. O totalitarismo ele quer determinar até o seu modo de pensar, controlar a sua vida privada, familiar e tudo, entendeu? Então é uma coisa mais ampla, dizer se a sua filha tem que levar uma camisinha, pega aí a sua filha, dê uma camisinha para ela que ela pode querer ter relação. Ele já começa a se meter na esfera da família. Desaparece a subsidiariedade. Aí daqui um pedaço ele está dizendo como a sociedade depende totalmente do Estado. É isso que as pessoas não percebem. Não é que se defenda uma perspectiva de minimalismo exagerado do Estado. Mas é preciso um Estado moderado, porque se você depende de emprego para o Estado, de saúde para o Estado, de educação para o Estado, de infraestrutura para o Estado, quem é que vai mandar você? Não precisa ser gente. É o Estado. Aí daqui um pedaço ele vai dizer, olha, você está tendo 2 filhos, eu quero que você só tenha um. Como eu vou mentir, rapaz, porque eu financio tudo, então eu quero que você faça isso. É só que as pessoas não percebem assim, que muitas em função da carência, e outras em função de que querem ser parasita mesmo. O objetivo é se furtar de explicar o que está fazendo. É um problema com accountability, quer dizer, a controlabilidade do poder. Ele quer ficar fora de controle, que ele quer fazer o que ele quer e ficar tudo bem. Além dessa questão de que tudo deve ser público, uma outra coisa é o voto. A Constituição diz que o voto é secreto, mas a contagem dos votos é pública. O problema é que o Supremo, ele transformou essa questão numa questão de dogma de fé. É claro que já há muitas experiências internacionais em que o sujeito, nem de uma hora, abre esse sistema. O mundo todo aparece esses encontros. A Argentina, agora nessa votação das primárias, já utilizou a urna com o comprovante. Eu, inclusive, defendo que prevaleça, se não houver contencioso em relação ao resultado, que prevaleça o que está lá. Mas o problema é que se houver uma dúvida, sobretudo quando os resultados são muito próximos, aí tem uma forma de você imprimir. Esse é o problema. E aí, nesse modelo nosso, não. O que existe são suspeitos com bases estatísticas. O Supremo precisa voltar a integrar o Poder Judiciário. Esse é o principal problema do Brasil hoje. É você fazer o Supremo voltar para exercer a prestação jurisdicional ou, mais amplamente, ser o guardião da Constituição, né? Um outro ponto, doutor Átila, da nossa conversa hoje é sobre a celebração do 7 de setembro. Como é que o senhor avalia na condição de cientista político? Primeiro eu vou avaliar na condição de cearense. Ele falou aí que o grosso em setembro, tem aquela história do Lula, que o grosso ainda vem aí em setembro. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento do grosso, né? Mas é o seguinte, o governo, ele vai se associar com a máquina estadual e vai conseguir botar um certo número de pessoas lá. Bota 20 mil, é possível. Não se pode dizer que eles vão conseguir uma expressão popular, dar uma expressão popular muito grande a essa festa. Não, por quê? Porque o grande público que atende essa festa faz parte do espectro político que está na oposição. E eu acho, e aí está tendo no governo de direito, eu vi essa discussão, se vai de emprego, se não vai, em função das ocorrências, não é só uma questão de ter medo das perseguições, nada disso não, é o fato de que qualquer problema assim, mais grave que aconteça, que envolva pessoas que são reconhecidamente opositores do governo, poderiam ser usados facilmente para avançar essa agenda aí de controle. Então eu acho mais prudente que as pessoas que têm uma identificação política e são reconhecidas como tais, elas não compareçam. Infelizmente eu diria isso, certo? Em função da gravidade desse contexto. Isso não quer dizer que em outro momento ela não possa se manifestar ou fazer oposição, mas eu acho que nós estamos ainda num momento que favorece uma coalescência grande de forças para poder se expressar politicamente. E a festa ela pode ser comemorada de várias maneiras. O desfile é uma delas. Por exemplo, há colégios que realizam até antecipadamente. Claro que não é a mesma coisa, mas de qualquer forma é uma forma de reconhecer a importância do nosso país.
A esquerda, ultimamente, ela está reclamando que o 7 de setembro foi sequestrado. Mas a verdade é que essa dimensão dos símbolos nacionais, dos valores patrióticos, são quase ausentes na esquerda. A esquerda nacionalista, do Brizola, do PDT, na década de 80, ela tinha um pouco dessa celebração das cores, da bandeira, e aí isso é uma coisa que está além de ser contra ou ser a favor. Mas eles tinham essa dimensão, mas os setores que estão mandando na esquerda atualmente, eles são antipatrióticos, eles são, assim, muito hostis aos símbolos nacionais. Inclusive na festa dos 500 anos, e isso já se expressou de forma muito clara, tem um erro de sequestro. Na verdade, a esquerda abandonou esses valores. É natural que haja essa situação, essa dificuldade, não é querendo afastar as pessoas da festa, mas eu diria que as pessoas que reconhecidamente têm uma posição de oposição, que têm uma certa notoriedade, não estão proibidas de ir, de ficarem calmas lá, assistindo tranquilamente, tudo. Mas assim, se ela for com intenção de protesto, eu não iria, que eu acho muito perigoso. Perigoso não é só uma questão de perigo para ela, pessoal, não é uma questão de ter medo, porque abate a repressora do governo, embora isso não seja ilegítimo, mas não é essa a questão central. A questão central é de que qualquer incidente poderia facilmente ser utilizado para avançar mais. Seguramente outros momentos mais oportunos acontecerão com expressões públicas contra o governo, mas eu não vejo isso como um momento adequado, embora eu reconheço que há pessoas, mesmo da direita, que têm uma postura sensata e que acham que sim, mas não é o meu caso.